prazer para a gente ter o Alexandre. Ele é um cara que a gente, na casa, tem muito carinho por ele e pelo trabalho dele. Eu vou fazer uma apresentação daquelas de bio, tá? De biografia. Bom, o Alexandre Sequeira, ele é artista visual, doutor em arte pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor no Instituto de Ciências de Arte da Universidade Federal do Pará. Desenvolve trabalhos que estabelecem relações entre fotografia e alteridade social, tendo participado de encontros de fotografia, exposições no Brasil e exterior. Tem obras no acervo do Museu da Universidade Federal do Pará, Espaço Cultural Casa das 11 Janelas, Coleção Pirelli MASP, Museu de Arte do Rio, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Museu da Fotografia do Ceará, Coleção de Fotografia da Associação Brasileira de Arte Contemporânea e na Biblioteca Nacional da França. Além disso, ele é um artista cuja matéria principal de trabalho na sua poética é o afeto. É com isso que a gente estava conversando ali na Planta Barra sobre isso, né? E isso ficou evidente para a gente. Eu acho que meio que para quem já conhece a forma de trabalhar do Alexandre, é isso, né? Eu vou passar a palavra para o Alexandre, tá? A gente vai ter aí uns 30, 40 minutos de que ele vai apresentar o trabalho da Residência São Jerônimo. E depois a gente vai abrir para um bate-papo. Se vocês preferirem, quem preferir pode clicar na barra, durante a apresentação, pode clicar na barra de espaço e ficar segurando, e aí pode fazer, o microfone vai estar aberto enquanto estiver segurando a barra de espaço. Se não, se for alguma pergunta menos objetiva e tal, sobre o que ele está mostrando ali, no final a gente vai abrir para a gente ter esse bate-papo, tá bom? Alexandre, eu deixo contigo, então. Ok. Gente, boa noite. Primeiro, queria cumprimentar todas e todos que estão aqui nesse encontro virtual e agradecer, assim, em especial ao Cristiano, ao Léo, ao Giordano, ao Vicente e ao Tarcísio pelo convite. Estou muito feliz, assim, muito honrado. Esse é o segundo momento que eu estou falando sobre essa experiência, que está bem recente. Eu defendi minha tese de doutorado em fevereiro, dia 18 de fevereiro, e essa fala, para vocês entenderem, ela meio que relaciona dois assuntos que, de certa forma, eles se confundem e se complementam. O primeiro é a decisão de eu transformar essa casa que eu moro numa residência artística, a residência São Jerônimo. E o segundo é a minha tese de doutorado, defendida recentemente, né, na Belas Artes da UFMG, orientada pelo Carlos Falsi, e que ela trata, na verdade, ela tem a residência São Jerônimo como campo de investigação, mas ela trata de autoficção poética, que é uma coisa que eu fui percebendo que, de certa forma, está no cerne do meu trabalho já há um certo tempo, né? E aí é sobre essa questão que eu queria apresentar para vocês. Antes, eu vou aqui partilhar já a tela de apresentação, mas eu queria começar lendo um texto para vocês, é bem pequeno, e esse texto vai acompanhando aí o início da apresentação. Vou partilhar aqui a tela. Vamos lá, agora aqui eu tenho que partilhar ela bem aqui, só um minuto. Para lá. Está todo mundo vendo aí? Tudo ok? Sim, tudo okay. tranquilo. Então, vou ler aqui o textinho para vocês, é bem pequeno. É do Matei Wisniewski. Houve uma vez um espelho em perfeito estado.
ele refletia o céu, o mundo e a alma humana. E houve, não se sabe quando nem porquê, a explosão. Os pedaços de que dispomos hoje fazem parte, sem dúvida, da matéria original desse espelho. E é nesse pertencimento à matéria original que reside sua unidade, seu perfume, sua identidade e atmosfera. De resto, o jogo consiste em tentar reconstruir um objeto inicial. Mas como o fato é que é impossível, uma vez que o original jamais foi visto e não se sabe como era. Talvez faltem alguns pedaços. No entanto, o jogo é fascinante, pois cada vez que reunimos os módulos disponíveis, construímos algo, de qualquer sorte, novo. Um espelho que nunca é perfeito, mas que reflete muita coisa. Esse jogo não tem fim. Pode até permitir aos envolvidos procurar a cada nova tentativa uma outra história, um outro espelho. De certa forma, isso que eu estou falando para vocês, ele traz uma questão, a meu ver, estruturante, porque eu vou tratar aqui, que é a nossa relação com as imagens. Ou seja, em que medida, ao invés de registrar o mundo, essas imagens, no caso aqui eu me refiro especialmente à fotográfica, em que medida, em vez dela registrar o mundo, ela funda mundos, né? Ela concebe novos mundos. Existe aí algo, né, que se constitui aí, é quase como um paradoxo da própria fotografia entre o que ela tem de rastro, né, de documento, de registro de algo que existe e, ao mesmo tempo, uma incompletude. A fotografia, a imagem fotográfica, ela é sempre uma promessa de sentido, né, que só se completa na interpretação do observador. Então, de certa forma, isso move um pouquinho, de certo tempo, né, um bom tempo, minhas investigações em fotografia. E aqui eu queria, inicialmente, apresentar para vocês algumas motivações que me levaram a desenvolver esse trabalho. Primeiro, prazer pelas imagens que eu nutro desde criança. Sou um garoto que, desde pequenino, meus pais sacaram que eu gostava de desenhar, de pintar, então me davam livros de museus e era muito comum me ver num sofá folheando livro de museu e eu passava horas sonhando em ser as pessoas dos quadros e viver aquelas imagens como se elas pertencessem à minha vida. E essa imagem que vocês estão vendo até do trabalho que eu desenvolvi, perdão, não é da série Nazaré do Bocajuba, tá? Ato Falho, é da série Lapinha da Serra, e de um menino realmente que trabalha comigo, que é o Rafael Taí, e que eu reconheço ele numa desses quadros que, quando criança, eu sonhava, né? Ser esse personagem desse quadro do Caspar David Friedrich, né? Que é romantismo alemão. E, bem, essa minha paixão por imagem, ela me acompanha a vida toda. Foi isso que me levou a entrar em cursos de desenho, de pintura, a escolher o curso de arquitetura, depois trabalhar com arte, né? E aí, né, conforme eu fui começando a desenvolver a minha prática artística, os últimos 15 anos, ela começou, de certa forma, a migrar para um território que é um território das relações, né? Então, é uma arte assim como elaboração de estratégia de encontros e trocas simbólicas. E claro que quando a gente viu até aqui há 2 semanas atrás na apresentação do Federico, quando a gente quer falar sobre um acontecimento, às vezes esse tempo dilatado da experiência, a imagem, só a imagem ela não dá conta. Então acaba que a gente demanda muito de outras formas. O Federico trabalha com a publicação e eu acabei migrando muito para o território da fala, da oralidade. Então, nos últimos 15 anos, eu tenho sido muito convidado para eventos onde, mais do que apresentar o meu trabalho do ponto de vista assim, físico, vamos dizer, de uma imagem, eu sou convidado para falar sobre ele, né? Então, são trabalhos que, de certa forma, eles tentam dar conta de um tempo de convívio, que às vezes é de médio ou longo prazo.
Aí é uma imagem até de Nazaré do Mocajuba, que é uma vila de pescadores no interior do Pará, que eu convivi com essas pessoas. Eu estou completando quase 15 anos de relação com eles, mas convivi para o trabalho durante 2 anos seguidos, né? E outra coisa curiosa que eu comecei a perceber como uma motivação muito forte é essa considerar o mundo assim como algo inventado. Meus pais até brincam comigo, me dizem que desde moleque eu era um garoto dado a muitas fabulações. E eu costumava ver coisa na TV, ou até ver numa revista ou no jornal, e às vezes eu me tremia de medo de um determinado fato que eu lia, que eu achava que quem tinha feito aquilo era eu. Né? Algum crime, algum acontecimento, dizendo, gente, fui eu que fiz isso. Como se, na verdade, eu fosse coletando coisas ao longo do mundo, né? E que elas passassem a incorporar, né, um pouquinho a minha vida. Aqui eu tenho também um pequeno, breve parágrafo. Ao refletir quanto ao modo como lido com as coisas do mundo, percebo que sempre considerei como uma coisa inventada. Não uma invenção gratuita, a partir do nada, mas a partir de uma série de improváveis conexões. Penso no quanto eu me lanço à caça em todo qualquer elemento que estabeleça alguma relação com os fatos que animam a minha vida, como uma apropriação criativa de tudo à minha volta. Acredito que determinadas coisas ou acontecimentos alheios também me dizem respeito, não apenas por pertencerem ao mundo do qual faço parte, mas por guardarem alguma relação com minhas memórias ou com as minhas expectativas de futuro. E os meus trabalhos foram ganhando também esse espaço da invenção, do prazer por acreditar que o mundo é assim o que a gente constrói. Aí é um fragmento de um trabalho que eu desenvolvi no interior de Minas, que é o Lapinha da Serra, onde um menino, Rafael, de 13 anos de idade, me fala de um grande interesse dele de construir uma armadilha para capturar discos voadores que estavam ameaçando a vila dele. E ele desenha esse projeto e a gente constrói efetivamente. Eu entrei totalmente no sonho do Rafael e isso fez com que o Rafael acabasse se convertendo para a vila como grande guardião das ameaças que o futuro realmente apresentava para a vila. A outra questão que eu coloco assim como muito fundamental é a crença na existência de um duplo. Quando eu via quadros de museus, quando eu via tudo, eu sempre sonhava que eu podia ser aquela pessoa. E do mesmo modo também eu, desde moleque, sempre acreditava que poderia existir alguém no mundo exatamente como eu, fazendo coisas exatamente como eu. E aí aqui eu abro um disparador que foi do início desse trabalho realmente, que é essa foto daí. É uma foto que eu encontrei em caixas. Eu moro nessa casa aqui, é uma casa que foi comprada pelo meu avô em 1930. E ele viveu aqui a vida toda e morreu quando eu tinha 3 anos de idade. Então, eu não tenho, na verdade, nenhuma recordação do meu avô. E hoje sou eu que moro nessa casa. A minha mãe mora numa casa, um anexo, medícola atrás, que ela aumentou, então ela é a proprietária da casa, mora e eu moro nessa casa principal, que foi a casa da família e repleta de memórias. E quando eu voltei do meu mestrado, revirando caixas de fotografia, eu me deparei com essa caixa, né? Que é uma caixa, quer dizer, uma caixa de fotografia e com essa imagem. E essa imagem de jornal tem um grupo de futebol e eu fiquei muito assustado com o goleiro, que é essa figura bem no centro, de pé, no alto, com o gorro e a camisa preta com listras fininhas brancas, em que eu olhei e eu me reconheci fortemente naquela figura. Eu disse, gente, quem é essa pessoa aqui? Como se eu estivesse me vendo, né? Aqui eu experimentava como se naquele momento, assim, experimentava a estranha sensação de perceber o meu vulto, né? Assim, insinuar naquela figura posicionada ali no centro da foto. Ilações comuns que se elaboravam a partir da fisionomia, não só da fisionomia, mas também pelo modo como essa figura se colocava em pose, com os ombros assim um pouco curvados para frente. Como se me permitisse assim, sair de mim para conhecer aquela segunda pessoa que, pela imagem, reclamava em mim a sua existência.
E essa figura eu saí atrás de saber quem era, e era o meu avô, quando jovem. Eu acabei descobrindo, na verdade, que o sonho em ter um duplo era real. Essa figura viveu e comprou a casa que hoje eu habitava, talvez como derradeiro morador. Essa foto foi muito determinante para que eu decidisse falar um pouquinho de uma saga dessa casa que une duas pessoas, né? O meu avô como comprador e eu como último morador. E, por fim, o último ponto que eu considero muito marcante é o que eu chamo de uma epistemologia da imaginação. Eu quero dizer assim, um reconhecimento de certa equivalência e consonância entre a capacidade da nossa percepção de cada objeto ou situação como potência de diversos significados e em consonância com a própria constituição da linguagem, que, por sua faculdade mimética, ela se oferece naturalmente como algo para além de qualquer percepção imediata. Quando a gente quer falar de alguma coisa que a gente viveu, ouviu, a gente busca diversos volteios, figuras de linguagem, como se a própria linguagem ela já se oferecesse como a própria construção da imaginação. Eu estou querendo narrar uma coisa e quanto mais eu narro essa coisa, mais eu fabulo. Aqui duas questões até que eu coloco, né? Não há nada no mundo, nem no passado, tampouco no presente, que encontre na linguagem uma conciliação. Não existe linguagem sem engano. Ao evocar uma experiência vivida, tanto mais nos aproximamos dela, quanto mais assumimos o risco pelo que falta ou abunda em nosso relato. Então, diante dessa constatação, eu percebi que talvez o único caminho fosse realmente a autofabulação. Eu reconhecer que é na fábula, na verdade, que a gente encontra a nossa sustentação para lidar com o real. Esse foi um desenho que eu fiz quando eu estava, enfim, conjecturando sobre o projeto, e eu desenhei e comecei a buscar vários verbos que poderiam relacionar essa questão com a minha prática. Então, tatear, lembrar, mentir, apropriar, corromper, reescrever, esquecer, conjecturar, fabular. Enfim, é como se a gente fosse mergulhando numa tentativa de falar da vida, mas quanto mais a gente fala, mais a gente fabula. E aí aqui eu começo a narrativa dessa casa, que hoje está fechada, né? Cercada por prédios, sendo visitada por imobiliárias de 6 em 6 meses interessadas não na casa, mas no terreno. Uma casa antiga, repleta de memórias, em via de desaparecimento, em que eu moro aqui como derradeiro morador e repleto de elementos, objetos, esculturas, pinturas, fotografias, documentos que a minha família foi deixando para trás para que eu tomasse conta. Essa é uma imagem que eu fiz de pinhole da casa. É uma casa de traços modernistas, no início, né, proto-modernismo, vamos dizer assim. Isso, construção mais ou menos em torno entre 1930 e 40. O meu avô foi o terceiro morador. Houveram 2 moradores anteriores de um breve tempo na casa. Aqui um pequeno poema do André Lafon, Morada Secreta, com ar de gravura antiga, que só vive em mim e onde eu entro às vezes, sentando-me para esquecer o dia cinzento e a chuva. E aí aqui eu queria justamente falar sobre isso, que a questão da casa, ela não se trata, na verdade, de uma referência específica à casa. Se há qualquer parcela de uma gênese pessoal na essência desse projeto, ela se dá não por qualquer pretensão de tomá-la de modo referencial, mas senão para conhecer e separar eventuais particularidades e colocá-las em relação consigo mesmas e com tantas outras, por meio do que há de mais coletivo, de mais universal, de mais impessoal, que é a linguagem. Essa foto aí é de um banheiro da casa, uma sala de banho que acabou se transformando num depósito. E quando eu voltei do meu mestrado, esse banheiro, quando eu era adolescente, foi o banheiro onde eu me trancava, onde eu descobria todas as minhas particularidades, os meus segredos, a minha libido. Mas, curiosamente, depois, já adulto, voltando do mestrado,
eu reencontro ele e ele continua sendo um lugar de grandes descobertas e agora do passado, onde eu fuço documentos, fotos e tudo mais. Aí eu tenho aqui realmente a iniciativa de transformar a casa. Eu já não suportava mais pensar na casa só com os meus fantasmas, com as memórias da minha família. Então, eu decido, na verdade, abrir a casa. Esse daqui é o documento, é o postal de convite, né, para a abertura da residência São Jerônimo, que aconteceu em setembro de 2016. Eu fiz um seminário com 3 profissionais, um que era coordenador da pós-graduação de antropologia visual, o Mariano Flautal Filho, que é um fotógrafo que desenvolveu na década de 80 ensaios fotográficos aqui na casa, e uma pessoa também, um amigo próximo e professor também de arte, e o outro Afonso Medeiros, que tem um grupo de estudos sobre o Abifábulo, também da pós-graduação da UFPA de arte. Então, convidei essas 3 pessoas para compor a mesa. Então, teve esse seminário e eu abri a casa com esses backlights na frente. São backlights que são detalhes de um site específico que eu construí exatamente no interior aí desse volume aí circular, que dentro é um ambiente que era a sala de jantar da casa. No segundo andar, que vocês estão vendo, um ambiente de portas abertas e luz acesa, é o quarto onde as pessoas interessadas em virem para a residência ficam hospedadas. Aqui é o site específico dentro da casa que eu resolvi pegar toda a memória da casa e abrir e disponibilizar a todos, ou para visitação, ou para os artistas também interessados em trabalhar de alguma maneira com essa matéria. Aqui alguns detalhes, né, do site específico que eu coloco. É muito curioso também que ele é muito burlesco, porque ele envolve tanto documentos pessoais, objetos da família, como também fotos apropriadas. Tem muitas fotos que eu vou comprando em feiras de antiguidade pública e eu passo a ter um laço de afeto tão grande com elas. Também a minha sede por autofabular, eu vou incorporando essas imagens como se fossem minhas, realmente, da minha história. Aí nessa, não, aparece eu e a minha mãe lá no alto, eu mais pequeno aqui embaixo, 2 fotos esmaltadas, que são de bisavós, muito elemento fotográfico pela casa. Esse outro é um núcleo que, de certa forma, trata um pouco do meu pai. Bem aqui embaixo tem os documentos do meu pai. Lá em cima tem uma fotografia pinhole que eu fiz da sepultura dele e alguns objetos pessoais, objetos de cera, né, votivos. E aqui eu parto desse todo, né, da casa, enfim, dessa unidade muito particular para o todo, né, da parte para o todo. Então, eu abro, porque os artistas que vêm para cá, eles não precisam especificamente falar da casa, mas sim, às vezes, da cidade, compreender que a casa também é um objeto político dentro da cidade e reverbera outras instâncias. Aqui é o Arraial de Nazaré, uma gravura de 1859 que eu encontrei, que é a Praça de Nazaré, que está localizada aqui a 1 quadra da minha casa, né? E que hoje é onde chega o Círio de Nazaré, enfim. É um período ainda muito bucólico, né, do Arraial de Nazaré. E hoje aqui, a condição da casa, nos dias de hoje, com prédios ao lado, esmagando a casa, então ela meio que está sufocada, quase que numa condição em que ela resiste, né? A cidade já nega ela, mas ela diz que sim, que ela fica. Aqui do lado eu coloco fragmentos de textos, né? Aqui Cervantes, né? Do Don Quixote, que eu lia, e claro que na minha sede de fabulação, imediatamente eu associava os prédios aos cataventos, né? Aqui uma imagem da própria rua, né? Da casa, que é a Avenida São Jerônimo, se chamava, né? Daí vem o nome da residência São Jerônimo. Hoje ela é Avenida Governador José Malcher, mas é curioso como tem moradores da cidade, principalmente os de mais idade, que ainda resistem. Às vezes pegam um táxi e diz: me leva na São Jerônimo, por favor. Então, colocar o nome dessa residência com esse nome, de certa forma, é uma homenagem, né? um recorte
um resgate poético também nessa memória que resiste. E eu começo a estabelecer aqui um diálogo, um encontro com esses artistas, começo a estabelecer um diálogo entre presente e passado que vai se esgarçando, né? Essa é uma foto do Hiroshi Kitamura, de Salvador, que ficou aqui por 45 dias, e um momento em que uma mangueira caiu bem aqui também na esquina da casa. Para vocês terem uma ideia, a tese, como ela trata de autofabulação, todos os artistas que passaram por aqui, eles produziram imagens, obras, como também nós gravamos conversas. E a tese, ela é um romance, ela é uma estrutura de romance, onde é contada a história de uma casa, desde a década de 1940 até os dias de hoje, contada por um único personagem. Só que esse personagem são todos esses artistas. As falas vão se alternando, a fala dos artistas que ficou gravado das conversas são recortadas e entram na narrativa como fala desse narrador, desse personagem que conta a saga da casa. Aqui uma outra artista também residente, a Ana Kahn, no Rio de Janeiro. Ela veio através do prêmio Marc Ferrer. Ela veio através de um projeto que ela queria desenvolver que chamava Sem Medo do Escuro, totalmente um mergulho no inesperado. E a Ana traz para a tese esses embates quase que políticos no tecido social, né? No tecido urbano também, de uma casa, de certa forma, pomposa, de uma classe média alta, na década de 1940 e 50, com uma periferia de Belém também que existe até hoje. Então, quanto a cidade guarda também essas diversas realidades que coexistem em zonas de atrito, né? Em embates políticos. Aqui um detalhe do interior da casa com a porta aberta do quarto, que em geral o artista ou a artista interessado ficam hospedados. Esse é um frame de um vídeo também de um artista residente JP Acácio, de São Paulo, um vídeo muito bonito que ele vai abrindo a casa toda para a rua e a luz vai entrando, um vídeo muito especial. E aqui uma outra imagem que eu consegui de um arquivo da revista Life, que são arquivos de fotos da cidade de Belém, e que, coincidentemente, essa imagem mostra a esquina da casa. Essa casa que está aparecendo logo aqui atrás do Zeppelin ainda existe hoje aqui, e mostra quase que esse encontro, esse trânsito entre dois momentos, né? Um Zeppelin, um ônibus que se tornou meio que emblemático em Belém, que era essa promessa de futuro, né? E o ônibus era na forma de um Zeppelin, e passando ao lado dele essa charretinha puxada a cavalo, que oferecia de casa em casa leite de vaca. Então é muito curioso a gente ver quase que essa metáfora, né, do passado e presente tão bem traduzido nessa foto que é do arquivo da Life Magazine. E também outros recortes que vão aparecendo no diálogo, Hiroshi Kitamura, de novo, que faz um trabalho lindo sobre uma zona meio de boemia e prostituição de Belém, e uma atmosfera que quem é de Belém reconhece imediatamente, uma atmosfera meio noir, meio filme, e ao mesmo tempo totalmente marginal. E o Hiroshi traz para dentro da casa, para as discussões da casa, essa questão da libido, né? Dos desejos reprimidos, que de certa forma também estão numa casa classe média, por trás das portas, nos cantos dos quartos. Cada canto da casa guarda algum segredo, alguma libido reprimida de todos os moradores da casa que, de certa forma, não podiam partilhar, né? Ana Kahn também, mergulhando na periferia de Belém, quase essas saídas cegas, né, atrás de do prazer, da diversão, enfim, todos eles vêm trazendo uma série de camadas que adensam, né, a discussão dessa casa que resiste ao longo do tempo com uma carga de história impressionante. E aqui eu falo um pouquinho desse, o existir se rendendo ao encantamento, eu realmente admitindo que eu só seria capaz de falar dessa história a partir de muitas outras falas e não somente dos meus fantasmas. Aqui tem
pequeno trecho do Henri Piaget. Existimos em uma multiplicidade inacreditável de imagens de nós mesmos e de outros. E quando falamos de nosso modo de ser, não descrevemos senão o aparecimento ou a persistência dessas imagens em nós. Então, é como se todas essas imagens, na verdade, guardam pedacinhos de nós. Aqui é uma foto adquirida em Feira de Antiguidade, em Buenos Aires, que passa também a ganhar essa condição de certa forma, é um negativo e um positivo que se encontram, é o eu e o outro, né? Essa relação com o duplo. E todas essas imagens que vão chegando e passam a incorporar a única história. Aqui é um trabalho da Cláudia Leão, que também se apropria de arquivos abandonados, de fotografias, e ao lado uma planta que eu encontrei, datada de 1952, da piscina que tinha no fundo aqui da casa, uma piscina de 4 metros de profundidade. Se vocês veem ali, passando logo por trás da imagem da Cláudia Leão, tem uma projeção curva de um trampolim. Era uma piscina com 4 metros de profundidade, que era uma piscina de salto ornamental. E o mais curioso é que essa piscina, num dado momento agora, há cerca de 10 anos atrás, diante de toda a dificuldade de manter uma coisa dessa dimensão, foi decidido que a gente ia soterrar a piscina. Então, a piscina ela não foi nem demolida, nem implodida. Ela foi enterrada como uma coisa ao passado sepultado. Um outro trabalho, já de um artista que não residente, mas que doou trabalho, Dorothy Morte, do Marcelo Gobato, Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. E o Marcelo ele se apropria de arquivos de polícia, né, de pequenos delitos, pessoas foram presas por pequeno delito, roubam um sapato, roubam um casaco, e ele coloca o seu próprio rosto, ele faz uma fusão em que ele se coloca na condição também dessa pessoa que cometeu algum pequeno delito. Né? Transitamos mais e mais num território movente, onde não há mais como se ter a certeza de onde acaba o que diz respeito especificamente a nós e onde começa o que diz respeito ao outro. Na medida em que é em nosso corpo que experiências alheias ganham abrigo e nele ganham a oportunidade de continuar existindo. E esse trabalho do Gobato ele faz parte aqui da casa. E aqui sobre o mundo imaginário, por sua presença, suas ideias, suas palavras, suas obras, cada artista contribui para o que o Didi Huberman se refere como uma montagem anacrônica de um presente capaz de expor ao mesmo tempo seu passado, as origens de sua memória e seu futuro, as consequências de seu desejo. Então, aqui, duplos, né? Alex Oliveira, com essas imagens que emergem da escuridão, imagens sem rosto, e a escada da casa, quase como esse mergulho também nas entranhas da casa, nos fantasmas da casa. A gente sabe que a casa, o Gaston Bachelard fala tão bem, né, do quanto ela acolhe ou evoca todas essas questões simbólicas, né? E vamos lá mais. Aqui, Randolph Lamounier, ao lado de uma imagem também de arquivo de família. A pessoa que está com o braço assim, segurando na cadeira para trás é o meu avô. Então é curioso, por exemplo, que vê imagem dessas, agora lembrando da fala da semana anterior, né, de passado, imagens que subvertem o tempo. Quando eu olho a imagem do meu avô, eu não olho para uma imagem do passado, eu olho e eu digo, olha eu daqui há 20, 30 anos. Então, é uma imagem que ela tem a capacidade de virar o tempo e me falar de futuro. E, ao lado, uma imagem do Randolph Lamounier atualizando esses encontros, né? Esses encontros prazerosos, né? De troca de ideias, enfim. Então, a tese ela é toda costurada por um tempo que se esgarça e dá saltos e, ao mesmo tempo, fala de uma existência comum. Aqui, uma série do Mariano Clautal Filho, série de Pandora, feita entre 93 e 88, né? E feita na piscina dessa casa, e ao lado
é uma série de cartas que foram solicitadas pela Maria Helena Esponchiado de São Paulo, que também é uma residente. Ela começa a convidar todos os artistas residentes que passaram pela casa para mandarem cartas de despedida. E ela faz um trabalho muito bonito com cartas de despedida. Aqui um detalhe da residência, mostrando também essas zonas de atrito na própria residência, uma pintura bem cavalete, bem clássica, pintura a óleo de cavalete do Vicente Leite, de uma casa muito singela, uma família muito simples no campo, com essa moldura, né, dourada, envelhecida, com esses volteios, né, mostrando, na verdade, esse encontro entre duas realidades dentro da própria casa. Aqui a abertura, né, da Residência São Jerônimo, um poema escrito na parede, também por um dos artistas residentes, Marcílio Costa. Ele escreve esse poema para a residência e põe sobre a parede. Essa pessoa que lê o poema aí nesse momento é a minha mãe, a atual proprietária da casa. Esse poema está até hoje na parede. Vários artistas usaram a parede da casa como bloco de anotação. Aqui mostrando, né, esses diálogos entre objetos da casa, que ao mesmo tempo, né, quase que uma negação do passado, um sufocamento, né, uma dificuldade de respirar e de negar essa história. Aqui os artistas todos que passaram pela casa, essa lista está se atualizando agora, já na plena pandemia. Eu tive um artista aqui que experimentou os primeiros dias do isolamento ainda aqui, o Rafael Bequira. Ele veio como artista premiado pelo Arte Rio e passou aqui um tempo e experimentou o início aí da quarentena. E outros artistas que são doadores de obras, né, que estão também na casa. E aqui sobre outras referências, agora concluindo, coisas que na verdade me afetam, né? Aqui uma imagem do Caravaggio, para me referir um pouquinho do quanto a literatura, a imagem, compreendendo a imagem num sentido muito esgarçado, a imagem que vem do texto, a imagem do próprio pensamento. E essa pintura aqui é São Jerônimo, coincidentemente. Então, tem uma referência com o nome, mas, acima de tudo, dessa imagem que nos chega não por uma fotografia, uma pintura, um desenho, mas por um texto, né? Pelo próprio pensamento. E as cartas de despedida da Maria Helena Esponchiado, trazendo essa relação da imagem que nos chega por essa outra forma de expressão. Outra grande referência que eu tomo como essa experiência é o horizonte generoso e desafiador daqui da minha região. O quarto, onde os artistas ficam hospedados, que é quase como uma cabine de comando das embarcações daqui da minha região, e a vontade de navegar. Então, aqui você vê um horizonte do Pará, isso aqui é o rio Tapajós, e é um rio que se oferece ao mesmo tempo como um espelho e uma promessa de alcançar um horizonte novo, mas ao mesmo tempo ele é promessa de tempestade, de mau tempo, né? Aqui um momento que antecedeu a inauguração da residência, em que eu me coloco no quarto, tiro toda a roupa e sento no centro do quarto e penso um pouquinho sobre a experiência. Aqui eu digo, talvez pela paixão confessa por Moby Dick, de Herman Melville, ou pela semelhança do quarto que eu ocupei enquanto criança, com as cabines de comando das embarcações na minha região natal, e busco celebrar a saga dos que, pela conduta da linguagem, tomam a existência como busca incessante de contornos de um além-margem, de uma significação que não está em parte alguma antes dela, como se a própria linguagem fundasse esse novo tempo. Aqui um recorte também do site específico, que trata um pouquinho disso, o passaporte da minha avó, cheio de carimbos de viagem, o Moby Dick, alguns objetos que se remetem à navegação e aos vínculos da minha família com uma herança portuguesa, lusitana. Um farol, quase que como se a casa se oferecesse como esse porto seguro para quem está em navegação. E é um farol que é uma paisagem muito
de muito afeto minha, de uma ilha muito próxima daqui. Aqui um outro detalhe do horizonte amazônico e com um pequeno fragmento aí do Fernando Moreira. E aqui eu fechando, eu dedico, né, essa minha experiência que foi forte, foi muito visceral, tive que percorrer alguns territórios não muito confortáveis para mim, e eu desejo vida longa aos colecionadores de almas perdidas e coloco como meu parco legado de poucas certezas. Eu creio no papel político do corpo, né, que se lança em microcircuitos de afeto que tenham por fundamento o desamparo, que abdiquem de certezas totalizantes e tomem a vida como um sistema de produção e reprodução de material que nos proporcione assumir certas possibilidades de entendimento a despeito de outros e, por gestos e palavras, afirmar o direito das mais variadas formas de viver e existir. Aqui um detalhe da casa fechada, uma escritura do JP Acácio, né? E aqui eu queria fechar com um pequeno pensamento. Eu tomo a arte enquanto território que me possibilita comungar múltiplas percepções minhas e de outros, como um campo de possibilidades dialógicas, onde os papéis de quem oferece um enunciado e de quem recebe estão em permanente alternância. Eu entendo o gesto de conceber mundos desejáveis como algo que perpassa e sustenta o nosso próprio ato de viver, em todos os momentos. Desde a percepção que se faz de recorte e eleições, na forma como nós configuramos esse percebido e o retemos na memória, o que fica na memória, as nossas eleições de memória, até o momento em que optamos por partilhar essas memórias a partir do meticuloso exercício de narrar, escolhendo volteios, figuras de linguagem que melhor nos atendem. Então, é como se, desde o momento da percepção até a reter na memória e até dividir com alguém isso tudo, nós estamos o tempo todo fabulando. E fecho aqui, para encerrar, eu fecho aqui com o pensamento do Slavoj Zizek, perdão, voltar aqui. Vivemos em uma emaranhada teia de ficções que não nos permite recuperar o ponto inicial da realidade primogênita. Em termos platônicos, não temos como sair da caverna e devemos nos confortar com o mundo das sombras. São precisamente as ficções que nos permitem estruturar nossa experiência do real. Muito obrigado, gente. Essa foi a apresentação. Estou aberto a conversas agora. Pô, a gente que agradece. Foi maravilhoso, assim. Me transportei, assim, duas sensações muito boas, assim. Eu lembro quando tu falou lá na FAP, quando a gente fazia a pós-graduação na FAP, essa sensação de sempre que tu termina uma fala, é esse afeto muito grande, assim. É muito bom te escutar falar, ainda mais sobre coisas que carregam tanto afeto quanto a própria casa, a história da família, mas que isso vem com essas fabulações também, né? Não é a história documental explícita, mas já incorporando como a toda a memória, como a todo afeto, a fabulação mesmo. Eu que queria te agradecer primeiro, então, assim, agradecer muito Eu por que essa agradeço, apresentação. é lindo falar, porque eu queria dizer também o quanto essa instância, mais do que falar sobre o trabalho, ela é a própria constituição do trabalho. Por exemplo, quando eu fiz esse trabalho, eu apresentei ele a uma banca numa estrutura de defesa de tese. Então, é claro que naquele momento, eu apresentando para pessoas queridas, até a propósito, Léo, estava na minha mesa também a Lívia Aquino. Então, a Lívia era da minha banca. Então, falar naquele local, você tem que revestir o trabalho com outras camadas que não são as que estão aqui agora. Então, esse momento, na semana passada eu falei sobre esse trabalho para Fortaleza, e agora estou falando com vocês, é o momento em que o trabalho vai ganhando autonomia de voo, em que ele se apresenta já não mais no território da academia,
mas como obra, até mesmo porque a linha de pesquisa que eu apresentei o trabalho era a linha de poéticas, ou seja, esse trabalho, a própria tese, ela é uma obra, ela é uma estrutura de romance, uma narrativa romanceada, totalmente ficcional, onde dentro dela estão contidos todas as referências teóricas. Só que pela própria na qualificação, eles se sentiram tão estimulados pela minha doideira de autoficção, que eles disseram, querido, tira tudo do texto e joga qualquer referência teórica para o rodapé. Então, quem quiser saber de referência vai buscar no rodapé e as pessoas vão ler um romance que está impregnado de referências, sim, porque o narrador ele é movido por questões que, de fato, os teóricos se debruçam sobre essas questões que são da humanidade. Então, é muito legal a gente perceber que a teoria não é uma coisa apartada do mundo. Não, ela se debruça no mundo, nas coisas do mundo, para refletir, né, sobre elas. E é daí que as teorias ganham conformação. Então, a tese, ela hoje está ganhando essa capacidade de ganhar outras formas de narrativa. É claro que ainda um pouco impregnada com um certo professoral, que eu preciso me libertar mais e mais. Peço desculpa para vocês. Às vezes eu vivo um dilema entre o professor, o pesquisador e o artista, que essas figuras todas se confundem. Imagina, não precisa desculpar, não. Foi super bom. E outra coisa, achei legal isso, que academia boa é essa que deixa a gente jogar as referências teóricas pro rodapé, hein? Olha, aqui para nós, eu devo dizer que o UFMG eu amo. Fiz o meu mestrado lá, fiz o meu doutorado lá, e é um programa absolutamente poroso. Poroso. Quando eles chamam um artista, quando o artista está na linha de poética, eles querem a fala do artista. Eles querem ser tomados pela experiência poética do artista. Nesse ponto, eu me senti absolutamente acolhido, porque, te confesso do fundo do coração, mesmo sendo professor, eu vou para a academia porque, acima de tudo, eu quero refletir sobre as coisas que eu faço. Foi no mestrado que eu entendi o que eu estava fazendo, com a Mabe Betônico como minha orientadora. E agora com o Cacá, com Carlos Falsi, o Cacá foi maravilhoso, ele me tomou pela mão e me levou assim por esse território, me apresentou vários autores. Então, eu na academia eu busco entender o que eu faço. É claro que o Canudo vem também, aí daí aumenta um pouquinho o din-din na academia, mas a vida seria muito sem graça se a gente fosse movido só por essas motivações. A motivação tem que ser maior do que tudo. Maravilha, vamos abrir perguntas, então? Tem alguém? Ó, o Cristiano já pediu ali a palavra. Vamos lá, Não, na Cristiano. verdade, eu quero é que, na verdade, eu pedi a palavra só para dizer para as pessoas que está aberto, tá? Naquele esquema, quem quiser falar, provavelmente vai funcionar assim. Se tu clicar e segurar a barra de espaço, o teu microfone vai estar aberto, tá? Quando tu soltar, fecha o microfone. Isso para quem tá no computador, né? Só para deixar. Quem tiver no celular, aperta ali o microfonezinho, fala. E aí é só falar quem é, para aparecer aqui na nossa tela, a gente vê quem está falando e que pergunta tem. Senão a gente continua fazendo perguntas aqui. Desculpa, porque eu acho que eu falei pra caramba, né? Não, foi ótimo, foi ótimo. E tem muito... o que me deixou bem encantado, assim, é essa noção que me fez lembrar, essa questão da ficção me fez lembrar, acho que é o Foucault que diz que toda narrativa é uma ficção, né? E, então, e essa coisa da representação e apresentação, né? Basicamente, quando a gente está constituindo ficção, o que o Foucault está dizendo a gente está contando uma história, e qualquer história, seja qual for a história, ela é uma ficção, ela é algo que não é, a coisa em si, mas é uma criação sobre a coisa, uma criação sobre uma memória, sobre uma experiência vivida, né? É isso que ele está dizendo. Ele está quebrando todos os muros entre a verdade e
mentira, entre o documento e a criação, né? Ele está dizendo que, no fim das contas, não é que seja uma coisa só, mas é que essa barreira, na verdade, não existe, essa diferença não existe, né? Essa diferença quase publicitária, né? E aí, esse é uma reflexão assim, que eu fiz enquanto falava. A outra, obviamente, porque foi a reflexão que tu fez o tempo todo, é sobre o anacronismo, né? É tudo anacrônico, né? É muito legal, porque é tudo absolutamente anacrônico, né? Tu chega nessa casa através de um passado com essa casa, que é um passado que tu não viveu, mas que tu vai resgatar, né? E as pessoas que chegam até ti, né, que vão estar ali contigo na tua casa, na tua residência, né? Elas também vão se relacionar com esse passado, mas e com o presente, e ao mesmo tempo vão trazer também outros espaços para dentro dessa casa, né? Porque são os seus espaços né, de onde estão vindo, né? Das suas referências, das suas memórias. Então, só para não dizer que eu só Cristiano, perdão. Curioso falando. Perdão, calma. Você ia falar? Não, é só para não dizer que eu não fiz que eu não fiz só uma fala simplesmente, né? Como é que faz para amalgamar tudo isso, entende? Porque em algum momento, né? Tu tem que dar uma amálgama, né? E ver essas relações, né? Entre histórias tão distintas. Acho, sabe? Por exemplo, é claro que é nesse ponto que os teóricos me ajudam muito, a teoria me ajuda muito. Mas, por exemplo, com relação ao tempo, é curioso quando eu peguei muito assim, tanto tempo, imagem, por exemplo, eu peguei imagem a partir de Deleuze, por exemplo, uma imagem esgarçada, que é uma imagem que ela funda mundos, que ela cria mundos. Aí, por exemplo, o tempo, eu peguei um tempo de Santo Agostinho e Paul Ricoeur, atualizado em Paul Ricoeur, que é o tempo da qualidade. E eles se referem, por exemplo, no pensamento deles, que passado e futuro são dois conceitos que existem tão somente no presente. Tudo é presente. Então, para eu falar do passado, para eu pensar no passado, eu estou atualizando ele no hoje, no aqui, agora. E quando eu falo de um futuro, é uma projeção que eu estou falando do aqui, agora. Depois de amanhã, as minhas expectativas de um futuro serão outras. E o meu entendimento do passado será outro também. Então, é como se tudo fosse no aqui, agora. Então, essas pessoas, quando elas vêm, elas não vêm encontrar um passado que está estático aqui. Elas vêm trazendo com elas o seu passado e o seu futuro. E aqui, elas simplesmente os atualizam, seja na cidade, seja nos diálogos comigo. Então, é como se a gente estivesse vivendo o tempo todo um exercício de compreender essas instâncias do tempo, que não é um tempo cronológico, não é o cronos, mas é mais o kairos, né? Que é um tempo que é a qualidade do tempo, que se inscreve, o tempo que se inscreve na alma. Então, esse tempo está em mim. Ele não passou e ele nem será. Ele está em mim, quase que como uma tatuagem. E esse tempo eu compreendo ele, o tempo, né? Olha aqui a falha, né? Curioso. O tempo eu compreendo o tempo todo, né? Atualizando, reescrevendo, ressignificando. Alexandre? Tem Maravilha. uma pessoa ali O pedindo. Fernando, acho que vai falar agora, Oi. depois da Denise Camargo? A da Isso, Denise, Camargo. tá. Então, primeiro, acho que foi o Fernando que pediu a palavra ali. Foi Fernando Maia? Foi sim, isso. Fale, Fernando, depois Então, eu passo desculpa, eu tô sem câmera, viu? Alexandre, saudações, viu? Você sabe que eu gosto muito do seu trabalho e você trabalhar com os afetos é uma das coisas mais lindas que tem na fotografia, né? Uma colocação, quando você mostrar o seu trabalho, eu lembrei demais do Aby Warburg, né? Do Atlas Mnemosine, né? Das junções das imagens e das placas, onde uma imagem se junta com a outra através do que arde, né? Como o Didi Oberman fala. E eu achei lindo, porque esse trabalho de vários artistas fica como se fossem essas placas, né? E o que arde é exatamente essa casa, você e a sua memória, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa relação do
que arde quando os artistas estão aí fazendo as residências, o que arde em você e como é que reativa essa memória emocional e afetiva para você produzir os seus trabalhos? Pô, que pergunta linda. Primeiro, eu queria te dizer que tu falaste autores meus. O Warburg, dentre outras, eu trago a própria dinâmica dele, né? O próprio método dele que hierarquiza saberes, horizontaliza saberes, né? Então, eu trago o Warburg nesse sentido, né? E o Didi Uberman está presente o tempo todo. Tem um livro do Didi Uberman muito legal, que ele apresenta um trabalho desenvolvido pelo Prest, quando ele é impedido, de certa forma, ele se sente um pouco tolhido de desenvolver a prática dele de teatro e ele começa a trabalhar com imagens que ele pega de espaços distintos e ele coloca as imagens em conjunto e elas criam um ruído absolutamente político, né? Para o momento que ele estava experimentando de cerceamento da palavra. E do ponto de vista da residência, a residência ela tem uma particularidade que eu acho legal pensar, diferente de outras, porque cada residência tem um pouquinho o seu estatuto. Essa daqui, o estatuto é o estar junto, é o viver, é o morar, é o comer, tomar café da manhã, jantar, conversar. Então, é desses encontros que afetos se instauram. As pessoas que passaram por aqui, acima de uma relação artística, nós desenvolvemos uma intimidade, um nível de intimidade, de carinho, de afeto explícito, que transborda muitas questões do passado de cada um, de questões nunca confessas, né? Então é como se fosse quase que um exercício também catártico de estar com pessoas e colocar determinados segmentos para colocarem de encontro e atritar. E foi a partir dessa conjunção de questões que eu fui fazendo um quebra-cabeça, né? Promovendo um quebra-cabeça que resultou, no caso, na tese, que eu prometo disponibilizar para vocês muito em breve. Ela já subiu para a biblioteca digital da UFMG, que é muito fácil de baixar, só que por conta da pandemia a coisa ainda não está disponibilizada, mas prometo socializar tão logo ela esteja pública. Fernando, não sei se eu te falei, mas se eu te respondi mais um pouquinho, eu acho que o encontro é a plataforma de perspectiva de escuta, né? Alteridade, reconhecer-se no outro, né? E daí a gente transborda de conexões e nem sempre harmônicas, às vezes até antagônicas, às vezes são até zonas de embate, mas que são, por isso mesmo, são potentes, são transformadoras. Eu acho que a Camargo quer falar, né? Isso, a Denise agora quer fazer a pergunta, Denise? Eu quero. Na verdade, eu acho que eu quero só dizer que eu estou super emocionada para variar com o teu trabalho, enfim, com a maneira como você pensa, se relaciona e faz que a gente também se encontre, né, nesse teu percurso, porque me parece que também tem uma universalidade no que você faz, né, no que você propõe. E eu estava namorando ouvir você faz tempo sobre a tese, enfim, então estou aqui absurdamente contemplada com tudo que você disse, com a tua apresentação, então assim, muito feliz, né? Parabenizo, acho que o teu orientador já saiu daí também, mas também parabéns por essa... Ele estava o Falsi, não é? Carlos Falsi? ele Ele está aí, eu mandei uma mensagem para ele até aí, não sei, ele ele disse que acabou de saiu. agora falar no chat ali, ele falou que ele tinha não sei saído, mas ele estava. Cacá. Também, Aqui a Lê, muito bom te ouvir. Poxa, que lindo. O Cacá, gente, se vocês falam de afeto, vocês precisam conhecer o Carlos Falsi. Assim, se eu te disser que eu, na tese, eu tentei me segurar, mas chorei e tive o prazer de ver o meu orientador também se emocionar na banca e quase chorar também, porque a nossa relação foi de um carinho
que eu vou levar para o resto da vida. Isso. Então, o encontro... Ele disse que, Carlos, pode abrir teu microfone, cara. Ele disse que estou aqui só... ainda. Não, mas deixa eu ler falar. Eu estava parabenizando, né? Eu mandei uma mensagem para ele parabenizando pela orientação, porque nitidamente é uma parceria, né? Dá para a gente perceber isso. E eu teria meio 3 questões assim, que na verdade para mim na minha cabeça é uma coisa só. Mas assim, como é que na verdade é mais uma curiosidade, né? De como é que vem a escrita para você, porque eu trabalho de um ponto de vista de que a escrita para mim ela vem antes de qualquer coisa no trabalho. Então eu preciso escrever. Enquanto eu não escrevo, enquanto eu não me entendo, eu não saio absolutamente nada, né? Isso é bom, mas isso também é um problema, né? E muitas vezes, então eu fiquei um pouco curiosa de compreender como é que a escrita vem para o teu trabalho. E se a residência em si, se ela é uma metodologia de pesquisa artística por si, se ela pode ser considerada uma metodologia, enfim, é isso. Legal. Muito bom também, adorei as tuas perguntas. Primeiro, queria te dizer que eu sou muito influenciado por outras linguagens, dentre elas, por exemplo, digo formas de expressão, a literatura para mim está absolutamente presente, como também o cinema. Então, eu leio muito e, às vezes, da leitura, às vezes de romances, que eu tenho o primeiro disparo de que tem alguma coisa dentro de mim que eu preciso falar, e quem me deu esse disparo, às vezes, foi a literatura. Então, o texto ele está presente, sim, na essência, né? Bem na gênese do meu trabalho no início. Mas, de certa forma, a escrita da tese ela se dá muito no processo do próprio trabalho. Isso aconteceu tanto no mestrado quanto no doutorado. É como se a dinâmica do trabalho fosse me pedindo textos. E também, assim, os artistas que vinham para cá, eles me traziam livros. Ou, às vezes, quando eles tomavam contato com a dimensão do que estava acontecendo, eles imediatamente baixavam da internet, imprimiam no computador e diziam: Alexandre, olha isso. Então, é como se também referências fossem chegando para mim no processo, né? A própria Lívia Aquino, Léo, quando ela esteve aqui, foi lindo, porque a Lívia ela foi uma visitante. E quando ela entrou na casa, ela num dado momento, ela me perguntou: Alexandre, você tem alguma coisa que você tem que fazer? E ela me pediu que eu fosse fazer e deixasse ela por um tempo na casa. Então, ela ficou um tempo imersa nessa atmosfera, lendo, e depois ela ficou me mandando textos, provocações sobre a experiência não de convívio meu e dela, mas dela dentro da casa. Foi lindo. E, do ponto de vista do método, eu queria te dizer que é muito curioso isso que você fala, porque, para a tese, sem dúvida, a residência foi o método com o qual eu consegui reunir diferentes vozes em torno da tese. Só que ela não se restringe a isso, porque é como se cada artista que estivesse aqui, ele estivesse fazendo um trabalho independente, que é autônomo. Eles são donos desses trabalhos e esses trabalhos hoje acontecem por aí. O Hiroski tem um trabalho lindo dele pela passagem de Belém e todos os outros. Mas, de certa forma, o que ele me trazia me alimentava para a tese, e a tese, o produto meu, foi a minha contribuição como artista para a residência, como se cada artista estivesse produzindo e eu decidi produzir no formato que eu tenho produzido ultimamente, que é um trabalho que lida com encontro, com experiências de encontro e diálogos, trocas de valores simbólicos, mas também que tem na oralidade, ou no texto, ou na narrativa, a sua melhor forma de apresentação. Então, eu sabia que o meu trabalho ele não seria na apresentação de uma imagem, mas eu queria contar uma coisa. Essa coisa que me atravessou da experiência da residência, da passagem de todos, mas que me fez atravessar territórios da minha história
não tão confortáveis. Eu posso te dizer que eu vivi momentos muito fortes, assim, para mim, de me deparar com: será que eu quero pensar nisso ou não? E esse foi o meu trabalho. Então, é como se foi método, mas foi método só para que eu alcançasse o meu trabalho. Mas eles todos estavam numa residência artística e eu também. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. Muito obrigada. Obrigada. Agora acho que tem a Elizabeth Bittencourt, levantou a mão ali no chat, ela quer falar agora, Elizabeth. Deixa eu ver se ela me escuta. Ou Vilma, não. oi, Vilma. Cadê a Elizabeth? Não estou a vendo aqui. Ela tá com a câmera, não tá aberta. Aí tá Ah, lá atrás, eu só vi porque ali no chat apareceu uma mãozinha pra cima pedindo palavra. poxa, Cacá, que bom te ver aqui, amigo. A Vilma está pedindo. A Vilma tá pedindo. Então vamos lá, Vilma. Quer falar? Pode abrir o microfone e falar. Oi, boa noite a todos. Oi, Alexandre. Vilma, Beijo grande. Foi muito bom te ouvir. Estou muito feliz de estar aqui. Só que as minhas duas perguntas a Camargo fez. Então, você já respondeu, que foi justamente sobre a questão da metodologia. E uma outra que você respondeu no meio da sua explicação, que eu entendi essa questão do tempo de convívio que você colocou da sua casa, e ela estava relacionada com esse antes e depois, e as confrontações que você vivenciou no antes e depois do seu mestrado, mas também com toda essa experiência de convívio com outros artistas. Então, me passou muito forte a imagem do banheiro e a imagem de você no quarto, refletindo. Então, me trouxe de uma forma muito, muito tensa, muito, muito forte, as confrontações. E como você falou, os segredos confessos. Então, a gente sabe que olhar no espelho não é fácil. Então, acredito como deve ter sido tão cheio dessa coisa toda de se confrontar e ao mesmo tempo estar dentro desse afeto histórico que essa casa tem, eu acredito, em cada cantinho, em cada objeto. Era isso. com certeza, Vilma, essa é uma questão que eu acho que, de certa forma, todo o trabalho em arte e também toda a tese, enfim, todo o trabalho, né, intelectual, de certa forma, é um mergulho também que você faz e tem um preço, né? E para isso, por sorte, eu contava com um orientador que me puxava assim, quando eu queria pirar no cabeção, ele dizia: não, calma, calma, porque às vezes é um pouco sufocante também do ponto de vista do quanto você abre, ou de territórios, às vezes, que você fica se perguntando em que medida você quer transitar por ele, ou se você tem condições, né? Condições de alcançar também uma certa... Porque todo trabalho é parcial também, né? Então, em que medida você pode lidar também com essas parcialidades, mas também conseguir que um trabalho ganhe uma dimensão universal, a ponto de que todos se reconheçam também de alguma maneira nas suas instâncias de passado, ou presente, ou perspectivas de futuro, reconheçam também nesse trabalho um pouquinho de si. Então, nesse ponto eu acho assim bem desafiador, porque a gente lida com instâncias que são da ordem do particular, mas que é a expectativa de todo o trabalho, que ele parta de algo que vem do artista, mas que ele ganhe uma certa dimensão de universalidade, para que ele possa também ser reconhecido pelo outro. E, nesse ponto, os teóricos, por exemplo, que eu fui apresentado, eu fiz uma disciplina na UFMG com o próprio Kaká, que estava ministrando, que tratava, né, dessas instâncias de memória, que foi incrível, porque ali era como se eu estivesse encontrando todas as pontas de fio que ainda eu não tinha conseguido
né, atar uns aos outros. E ali eu fui gratamente assim apresentado e melhor ainda pelo meu orientador, né? Então eu tinha a possibilidade ainda de ter um plus de depois das aulas poder, digamos, discorrer com ele sobre coisas que vieram no nosso convívio em sala de aula. Alessandra, aquí de Fede, de Uruguay. Fede, tudo bem? Meu amigo, un placer escuchar de aquí y también a Leo, Cristiano de Planta Baja. Eu quero fazer uma pergunta. Não abriu na Ed, o teu áudio tá... que baje a sua Pode casa e recomeçar? Fede, enriquecer o projeto. tu áudio está cortando, Fede. Porque, no, solo una pregunta. Saco el video. Una pregunta es como, ¿por qué no invitó você a los vecinos del barrio a participar en la residencia? ¿O eran solo artistas? ¿Era una decisión especial? Porque hubiera sido muy legal de tener a la gente del edificio gigante ese que mostró el condominio en la propuesta. Bem, muito bom, Fede, a pergunta, adorei. Você me entende em português? Me entendes em português? Entendo. Sim, sim. Fede, a situação da casa, por si só, com o entorno, ela já vive uma situação absolutamente hostil. Para você ter uma ideia, a casa, eu de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, tem um rapaz que vem para subir no telhado da casa e retirar todo o lixo que é jogado do prédio sobre o telhado da casa. Então, é quase que um movimento permanente de negação. Ela é uma das poucas casas que ainda resistem numa área que está se verticalizando drasticamente. Mas, curiosamente, no prédio tem uma artista que eu conheço, que trabalha com literatura. E eu fui na casa dela, no apartamento dela, e fui pedir para ela fazer fotos aéreas da casa, porque na tese tem alguns momentos em que eu incorporo alguns personagens do Jerônimo Bosch e eu saio pela janela da casa e eu vou para a altura das mangueiras e eu vejo a casa e o bairro numa perspectiva muito do alto. E eu pedi para ela que ela fosse esse meu olhar desse personagem que voa. Eu acabei não usando essa imagem na tese por uma questão de escolha, mas eu tinha esses olhos de pássaro, né? Ou das figuras do Jerônimo Bosch que viviam no prédio. Mas é curioso que eu vivi muitos momentos aqui nesse bairro. Tiveram momentos, quando criança, em que as famílias ficavam sentadas na calçada, conversando. E era uma delícia. E hoje, essas pessoas, ninguém se conhece, ninguém sequer se cumprimenta. É um momento absolutamente outro, de uma cidade perigosa, com uma violência crescente. A rua aqui é um dos corredores de trânsito mais intensos da cidade. E isso fez com que eu acabasse falando de uma opção, né, tomando uma opção dessa fala de uma casa fechada, que vive as suas quimeras e a sua resistência, né? Que toma no passado uma perspectiva de como resistir nesses tempos hostis. É uma trincheira cultural. Sim, talvez. Por supuesto. Obrigado. Obrigado, Fede. Muito bom te ver, amigo. Bien.
É Denise Camargo, né? A Denise Camargo escreveu algo ali no que reproduzia, que é viva a universidade pública e gratuita, que nos Maravilha. pesquisas como essa. Gente, eu queria também aqui, rapidamente, Cristiano, só dedicar essa fala aqui, tá, ao projeto de emergência cultural Aldir Blanc. Isso, na verdade, a gente tem que celebrar muito, uma conquista suada e que ainda está no meio do caminho. Ainda temos o Senado, mas é só na pressão que a gente arranca alguma coisa. Então, dedico a fala de hoje a essa conquista, né? Diante de tantas incertezas. Oi, Alexandre, eu queria fazer uma pergunta. É possível? Sim, pode ir, Elaine. Oi, Elaine. Oi, Alexandre. Sempre bom te ouvir, acompanhar o teu trabalho ao longo dos anos. E cada vez mais, né, como tu disseste, o teu trabalho ele vai para essa questão do encontro, da troca, né, migra da fotografia para essa relação. E aí eu fiquei curiosa te ouvindo, porque eu acompanhei, né, o trabalho do Nazaré de Mocajuba, depois o trabalho da tua tese de mestrado, da tua dissertação, e são encontros que se dão em espaços do outro. E no teu trabalho agora, nesse trabalho que tu mostraste, esses encontros eles se dão no teu espaço de intimidade, no teu espaço da tua história. Então eu fiquei curiosa de saber como foi isso para ti. Se teve alguma, sei lá, eu queria que tu fizesse uma relação sobre os outros encontros no espaço do outro, no espaço público, e quando isso vai para dentro do teu espaço, da tua história, como que foi isso? Olha, Elaine, é muito legal também isso, porque, de certa forma, os outros trabalhos, eu me dava conta sempre de que eu ia para tão longe, eu ia buscar locais tão remotos, e, na verdade, o que eu encontrava lá eram pedacinhos de mim lá. Quando eu encontrei com o Rafael, as pessoas de Nazaré do Mocajuba, na verdade, são fragmentos um pouco da gente, que a gente vai encontrando espalhados pelo mundo. E por isso a identidade, por isso a gente se emociona e por isso a gente trabalha junto. E diante dessa sensação de ver a casa, talvez no seu último momento, e o que fazer com toda essa memória, como lidar com essas relações, eu achei que seria o momento de inverter a via e fazer com que, em vez de eu ir a territórios, espaços apartados, os outros viessem a mim. E claro que isso teve também um preço e foi muito forte, porque, por si só, a presença dessas pessoas na casa já era um resultado efetivo para mim. Outros cheiros, outros ruídos, objetos colocados em locais que você normalmente não coloca um objeto ali. Então, de uma hora para outra, eu que vivo há anos, desde 19 anos de idade, eu vivo, de certa forma, só. Eu me permito, né, aos 50 e tantos anos de idade, 58 anos de idade, viver com outras pessoas. Então, isso foi muito forte, porque os cheiros, o banheiro, a cozinha, as roupas no varal penduradas, era uma presença muito forte. Isso mexia comigo. E eu posso te dizer que eu poderia dizer que transformações que aconteceram comigo a partir do trabalho, mas poderia também te dizer de uma série de transformações que aconteceram comigo a partir do convívio e que, de certa forma, é o trabalho também. E me sinto completamente afetado daqui para frente, né? Num entendimento de presença. Não sei se te falo sobre a tua inquietação. É mais forte, é tão grande que eu acho que eu estou ainda grávido de sensações. Eu vou ter que pensar muito tempo. Oi, Laura, aqui. Gostaria de fazer uma pergunta, pode ser? Olá, Laura. Oi, tudo bem, querido? Boa noite para todos. Bom,
Justamente eu queria saber tua perspectiva, né? Porque justamente estamos falando agora neste contexto que estamos todos atravessando, né, da pandemia, e justamente tua experiência da residência foi todo o contrário, né? As pessoas juntadas, trabalhando quase que do lado, né? Então, gostaria de saber, em tua perspectiva de trabalho, eu te conheço, eu sei que você trabalha muito, muito junto, né? Assim com as pessoas, qual é tua perspectiva para o futuro? Como vai ser o trabalho daqui para frente, justamente que estamos todos atravessando esta problemática? Eu penso nos festivais, nas reuniões que sempre nos juntam, né? Então, eu acho muito necessário, nesse tempo difícil, de todos juntos pensar qual vai ser o próximo passo, né, nos nossos trabalhos, e particularmente com o teu, se você está imaginando alguma coisa possível, né? Então, Laura, isso. é uma pergunta realmente muito forte, presente. O que me dá um pouco de alento, por exemplo, eu acabei há 1 mês e meio atrás, saiu O Último Artista. Ele veio como artista contemplado pelo Prêmio do Arte Rio e viveu aqui os primeiros momentos da quarentena. Vivemos álcool em gel, tirar sapato na porta, coisas desse tipo. Até que ele decidiu que ele seguiria. E, de certa forma, eu ainda estou vivendo um pouquinho um processo de maturação do que foi esse trabalho, porque eu defendi a tese dia 18 de fevereiro. Então, eu estou compreendendo o trabalho agora. Mas eu posso te dizer que eu tenho uma crença muito grande de que nós vamos conseguir passar, eu espero sinceramente, talvez para um outro momento. Não sou muito otimista quanto a uma melhora efetiva da conduta da humanidade. Acho que sou um pouco pessimista quanto a isso, mas quero também processar toda essa dor. Hoje eu perdi 2 grandes amigos, 2 pessoas que... Hoje, por exemplo, eu perdi um amigo que eu brindei com ele um ano novo, cheio de esperança e acontecimentos. Brindei com ele na virada desse ano. E ele se foi. E também um outro grande amigo que foi um dia terrível para mim, terrível compreender essas perdas. Mas eu queria, na verdade, esse isolamento agora é como se eu estivesse experimentando esse luto, essa dor, esse isolamento, para que eu consiga também colocar dentro de mim o que disso tudo eu posso devolver para a minha prática. Porque eu creio que ela vai voltar sim, talvez numa outra perspectiva, não sei, preciso compreender, mas no momento é um momento de processar. É um momento de processar, inclusive a dor, inclusive a não presença, né? Bom, e mais uma vez parabéns, porque sobretudo por esse dia difícil, né, que você tuvo, que está tendo. Então, parabéns. E obrigado a todo mundo, tá aí, para a planta baixa. Vamos fazer assim. Eu acho que a gente vai encaminhar um encerramento. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou conversa, senão a gente, não sei, bem, Alexandre, acho que a gente pode ir encaminhando, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Também, eu acho que autorizo a quem tem meu Insta ou quem tem e-mail, que passe para quem quiser conversar comigo. Eu acho que esses espaços são justamente para que novas conexões se estabeleçam, não só aqui. Então, me sinto absolutamente feliz se alguém daqui dessa sala se sentir estimulado em trocar ideia comigo sobre outras questões, sobre a sua produção. Vou me sentir feliz e honrado. Então, a gente aqui fica muito feliz de poder ter feito essa conversa contigo, Alexandre. É um cara que a gente tem muito carinho, muito afeto e gosta muito do teu trabalho. E todo mundo que está aqui, obviamente, também, né? Eu não conhecia, assim, várias pessoas, para mim também foi
muito bom ter essa oportunidade de ver esse teu trabalho, especificamente, né? Porque para mim tu sempre foi o cara que ia até as pessoas, né? E esse é um trabalho que tu faz tu traz as pessoas para junto de ti, né? Não que ir até as pessoas também não seja trazê-las para junto, né? Mas eu estou falando num sentido mesmo de espaço físico, né? Do deslocamento, né? Bom, então a gente fica por aqui. Te agradecer, Alexandre. Tá? Eu que agradeço. Todo mundo ouviu? Foi lindo, muito bom. Agradecer todo mundo também. Semana que vem, semana que vem a gente tem nesse mesmo horário, às 7 horas, tá? E nesse mesmo link, tá? A Camila Domingues, que é fotógrafa de Porto Alegre, mas mora na Holanda já há algum tempo, né? Ela fez parte de um coletivo de pesquisa em narrativas fotográficas aqui em Porto Alegre, que é a Beira Movida Editorial, e agora ela está trabalhando na Holanda. Então, ela está semana que vem. Na outra quarta-feira, a gente ainda tem o Maurício Pokémon. Eu não sei se ele está aí ainda. Ele estava aí com a gente. Tá aí, o Pokémon tá ali. Aqui. Legal. Maurício, maravilhoso. Hein, Maurício? Saudade, querido. Obrigado pela conversa, querido. Super bonito hoje te escutar de novo. Saudade. E outro recado, só que amanhã a gente vai colocar também as primeiras lives já num canal de YouTube, então pelo Facebook, Instagram, a gente vai largar os links e essa conversa com o Alexandre também já vai subir para lá. Agradecer então a presença de todo mundo aí, valeu, foi muito bom ver as pessoas também, o Chicaoca aí, amigos do Brasil inteiro presentes, muito legal, o Federico também no Uruguai, internacional. Muita gente legal. Muito legal, foi muito bom. Alexandre, de novo, maravilhoso, sempre é um prazer enorme te ouvir e esperamos que num mundo pós-Covid em breve a gente possa visitar essa casa, te ver de perto também, né? Coisa boa. Num mundo pós-Covid a gente vai fazer esse enquanto estamos em casa aí em Belém, velho. Opa! Né? Enquanto estamos na casa, essa casa, muito bom. Legal. Valeu, gente. Brigadão, obrigado a todo mundo. Semana que vem continuamos, então. Obrigado, gente. Abraço. Tchau. Tchau. Abraço. Valeu.